E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Viver temeroso e escondido já seria a morte em vida. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto Hedril, que é um dos contos do Crônicas da Tormenta, volume 1. E agora... Finalmente passamos dos 50% do livro. Thaís, sobre o que é esse conto? Um paladino acorda em meio ao caos, após uma batalha, e se ergue para levar o que ele chama de justiça aos seus inimigos. Thaís, o que você achou do conto? Pra ser sincero, eu não gostei desse conto. Esse é o primeiro conto que eu estou falando que eu não gostei, porque eu não gostei da história, dos personagens. A leitura em si foi complicada, eu me perdi diversas vezes por conta disso. O personagem principal eu achei um grande Garçu também. Ele é sensacional. Em tudo. É. Ele não é a Bela do Crepúsculo, que é desinteressante, mesmo assim todo mundo adora ela, mas ele é o melhor em tudo. Na primeira aventura ele foi sensacional, agora ele é sensacional. Então, eu acho problemático isso. E o que você achou? Eu acho que nada funciona nele. Eu acho que a escrita dele não funciona, eu acho que os personagens dele não funcionam, eu acho que a história dele não funciona. É uma combinação assim... eu achei vários problemas de sintaxe de frase, de frases mal escritas, de diálogos que você não sabe quem está falando. Eu achei também uma série de palavras que estão sendo usadas com o significado errado da palavra. Normalmente, um dos autores, eu tento considerar uma certa licença poética para a utilização de algumas palavras, mas elas são palavras que são usadas em contextos tão estranhos, tão alienígenas, assim, que parece que... alienígena é a palavra certa, parece que é um alien que, assim, pegou todas as palavras da Terra e ele tá tentando descobrir o que elas significam, então ele coloca ela nas frases, aleatoriamente, sabe? Pra ver se faz sentido. Pra ver se faz sentido, e basicamente é isso. É a sensação que eu tenho. Esse conto, ele não funciona em nenhum sentido, assim. Ele começa com uma narrativa gigantesca e inútil, depois ele passa por uma situação completamente estapafúrdia, tem umas descrições de batalha, assim, horrorosas, bizarras. Sei lá, eu não sei, parece que é uma coisa aleatória, parece que é tipo uma inteligência artificial que fez os contos, sabe? Um ponto também é que o tom do conto nas primeiras frases muda totalmente depois. Sim, absolutamente. O estilo que ele é escrito muda durante o conto, assim. Eu vejo muitas vezes uma tentativa de fazer uma coisa inovadora ou muito diferente, assim, mas eu não vejo nada de diferente e inovador, fica só esquisito. Não, na verdade, esses foram uns contos mais caricatos desse livro. Então é melhor, eu acho, que a gente ir pros spoilers pra gente poder falar mais precisamente sobre alguns aspectos do conto. De vez em quando, a justiça chega tarde demais. Tudo bem, basicamente o que acontece nesse conto? A gente descobre lá pro fim do conto que o nome do personagem principal é William Hauser, e ele é um paladino de Hedril, que é um nome alternativo para o Calmir. Esse é um dos aspectos, assim, minimamente interessantes, eu acho, do conto. E ele se ergue após um combate mortal, no qual ele ficou extremamente ferido, e ele ataca os goblinoides que fizeram parte desse combate, mas que foram os vencedores em cima dele. Ele ataca esses goblinoides em diversos locais, tanto na vila humana mais próxima lá dele, como liderando também depois os sobreviventes humanos para furar um cerco em uma cidade élfica que está próxima do local também. O William, ele se mostra um escolhido de Hedril, e ele vence todas as batalhas invocando poderes sagrados. Eu acho ele um Garçu porque na primeira aventura ele não contou pra ninguém que era a primeira aventura e ele conseguiu matar o dragão. Como? Mas não apenas isso. Não, eu sei. O Salvatore fala sobre como não é importante fazer a ficha do Drizzt Do'Urden, por exemplo. Que não é importante ter uma explicação mecânica dos personagens, porque depois a gente ficaria com aquela visão de que não seria possível matar um dragão. Como que o Bard mataria o dragão com uma flechada? Como que, sei lá, diversos personagens do Tolkien matam dragões assim com golpes mortais em um local vulnerável. Isso, assim, se você
ressignificar para regras de RPG, por exemplo, não daria certo. Então a gente não pode necessariamente pensar que o cara na primeira aventura tava no primeiro nível e que ele venceu um dragão. Que às vezes não quer dizer isso, né? Às vezes quer dizer simplesmente que ele foi um herói fantástico que venceu o dragão. Mas depois ele não foi capaz de vencer um grupo de goblinoides. Mas de repente ele voltou a ser capaz. Porque acho que ele só não acreditava bastante nele. Ele precisava da mulher no refrigerador. Você conhece essa história? Não. A mulher no refrigerador é um tropo, ou um clichê, que passou a ser visualizado, eu não sei quando, mas ele é um clichê extremamente machista, que é a ideia de você matar uma personagem feminina simplesmente pra dar motivação pro personagem masculino, sabe? A personagem feminina não tem desenvolvimento, não serve pra nada, ela só morre. Todo filme do Charles Bronson, do Desejo de Matar, acho que é o nome em português, todos os filmes morre alguma mulher pra que ele fique furioso. Tipo, no primeiro é a esposa, depois morre não sei quem, tem um filme que morre a empregada dele, sem brincadeira. Morre a empregada doméstica dele. E deixa ele furioso e matando gangues. E a mesma coisa, aqui. O Tropo da Mulher no Refrigerador, o nome vem dos quadrinhos do Lanterna Verde, que acontece um negócio desse. É a história que a mulher, no caso aqui, seria uma mulher que engravidou do personagem principal, né? A gente não sabe se era namorada, alguma coisa dele, simplesmente carregava o filho dele, tava lá pra isso. Ela é morta, e consequentemente também o nascituro, o filho dele. E isso motiva ele a ter acessos de poder extremo, assim. Ele vai alcançar o nível Super Saiyajin porque ele viu o Kuririn morrer. Assim, além de ser uma situação que é extremamente clichê, se você vai criar um personagem que é só um objeto, você não cria o personagem, sabe? Aquele personagem não precisa de uma motivação maior do que essa. Só de ver as pessoas mortas na vila, ele já não gostaria de querer se vingar dos goblins, etc. E ter o poder justo ao lado dele. Ainda mais por ser um paladino de Calmeiro. Então, é o que eu entendo, assim, que eu acho, assim, uma preciosidade como os personagens que ele solta, eles estão dispostos a morrer instantaneamente lutando até o fim, tipo, as pessoas da vila que tinham sido separadas para serem escravizadas. Como eles fazem aquela forte distinção entre homens e mulheres também. Tem a parte que ele fala que, puxa, aquela mulher especificamente não parecia fraca. Justamente porque ela não chorava. Fora que eles também separam as mulheres junto com os velhos pra lutar, né? Na hora de ir pra Vila Élfica. Que é super legal. Depois tem uma luta final na Vila Élfica que é só uma confusão e eles colocando fogo num monte de coisa. Eu ia ficar feliz, porque eu não ia estar nem a fim de seguir um cara babaca desses. É só ir embora, então... você não precisa seguir. Eu sou personagem, eu tenho escolha. Então, ninguém era obrigado a seguir ele, tipo, é só porque são um monte de personagens vazios, ou todas aquelas pessoas que são, todos eles são personagens sem nome, tipo, ele literalmente ele fala assim, o negro, o homem velho, a mulher, todos esses são personagens vazios, eles só servem pra ter um mínimo de interação e de falas com o paladino, personagem, com o William lá, que eles começam a ter umas discussões teológicas, ele tá, tipo, soltando eles e os caras começam a falar sobre a natureza da justiça e sobre os deuses, sabe? Exatamente, quando sempre que atacam o vilarejo, assim, eu começo a pensar nisso, eu fico preso, assim, num sifão filosófico que eu me perco, por isso que eu não consigo reagir com os goblinoides. Eu penso de uma outra maneira, por mais que eles estivessem falando isso, ainda é uma discussão muito mal escrita. Sim, além disso, além de mais. É um problema. Tem algumas partes durante a discussão que eu não sei quem está falando. Se é o paladino, se é o homem velho, se é uma outra pessoa aleatória. Sim, a discussão é cheia de lugar comum, filosofia de boteco, aliterações incompreensíveis. Sem falar que, assim, eu falei de aliterações, tem umas partes, assim, que, tipo, falar que corpos caem como estrelas e... estrelas não caem, sabe? Tipo, se você queria falar estrelas cadentes, ou você fala estrela cadente, ou você fala meteorito ou meteoro, porque estrelas são fixas no céu. Quando você pensa em estrelas, você tem que pensar qual é a imagem que você está tentando criar na descrição. Aqui também, como sempre, os goblinoides, os vilões, né? Não, caricatos, né? E assim, ok. Em geral, eles são maus. Na maior parte das histórias da D&D, sim, né? Mas assim como o Caldela escreve no Crânio Corvin, que tem uma clériga de Kin, que tem um comportamento tão diferente dos outros seguidores de Kin, por que todos os goblins são maus? Não, os goblins em si não necessariamente, né? Os hobgoblins e os bugbears, que é o que eles falam lá, sim.
Porque os goblins existem até em outros locais da Tormenta, né? Existem em Valkyria e tal. Em que eles, em geral, são escravizados, né? Eles são, não são escravizados, eles só são pobres, assim, explorados, né? Explorados, vamos dizer. Então, estamos aqui pelo direito dos goblins agora. Sim, exatamente. é frente de libertação goblinoide. Não, porque assim, a ideia de eles serem inerentemente malignos é muito idiota, assim, em geral. É uma coisa assim, tradicional, que existe, mas que a gente tá tentando desafiar. O próprio mundo do Tormenta tenta desafiar. Quando a gente fala hoje em dia das raças diferentes de Tormenta, tá tentando desafiar esses clichês de falar assim, a Tormenta é diversa, existem diversas raças, as raças podem ter alinhamentos diversos, tipo, existem humanos maus, existem humanos bons, também podem existir goblinoides maus e goblinoides bons. O próprio primeiro livro do Caldela faz isso já. Sim. Essa história foi escrita acho que em 2014... Com certeza depois de 2010, com certeza depois da trilogia da Tormenta. E tem muitos elementos nela que eu vejo como se fossem uma simulação de algumas cenas da trilogia da Tormenta. Tem até um personagem, né? O Thor, Iron Fist. Ele aparece rapidamente, Isso. né? Não, nem aparece, né? Ele é citado, né? Não, mas o Thor, ele é um personagem geral, assim, que sempre aparece nas histórias da Tormenta. Eu tava perguntando, você conhece mais? Ele é um personagem também da Dragão Brasil ou... Sim, ele apareceu muito tempo atrás, até desde os primeiros manuais de Tormenta. Que eu me lembro, que é onde eu lembro dele ter aparecido, ele já surgia ali, tinha até uma historinha deles, sobre ele dominando, sobre ele sendo meio que um goblinoide mais inteligente, que ele começa a estudar, a viajar, e ele também era muito habilidoso pra lutar, e aí ele acaba virando um líder natural, assim, porque eles seguem os líderes pela força, né, e aí ele acaba dominando uma tribo após a outra, né, porque cada vez mais aumenta o poder dele, fica mais fácil dominar a próxima tribo, e aí de repente ele meio que junta todos os goblinoides lá do sul, Arton Sul, né, Laminar lá, e se torna uma ameaça mundial, né. Inclusive, acho que essa história que é explorada no Flecha de Fogo, que é o livro gigantesco, que é o último que saiu aí do Caldela, que é finalmente eles lidando... Porque após a Tormenta, que era a grande ameaça, vem a ameaça do Thor, e a gente tá vendo aqui, eu diria que essa história ocorre bem no passado, essa história de Hedriel. Talvez seja uma das histórias, assim, se você jogar ela na linha do tempo, uma das mais antigas que é citada, porque ainda existiam vilas élficas ali em Laminar, essas coisas assim que faz muito tempo que não existe na maior parte das histórias, tipo na trilogia da Tormenta. Desde o Inimigo do Mundo. Sim, pelo menos, né? Thaís, você recomenda? Eu recomendo. Eu sempre recomendo porque, na minha opinião, pra você criticar alguma coisa, você não precisa fazer melhor. Isso não, com certeza não. Você precisa conhecer, pelo menos. Sim. Então eu recomendo pra que você conheça. Talvez você goste também. Não quer dizer que uma coisa que não me agradou não vai agradar outras pessoas. E você recomenda? Recomendo, com certeza. Principalmente pra quem gosta de ler pra aprender sobre escrita, eu acho importante ver as coisas que não funcionam também. De repente, você vê como funcionaria melhor, sabe? Você fala assim, você pega às vezes uma história que é estranha, que é esquisita, e aí conforme você lê, você pensa assim, como eu arrumaria essa história? Em que ordem que eu colocaria? O que eu cortaria? Isso é um exercício muito interessante para muita gente que gostaria de escrever, essas coisas. Eu acho uma boa, assim. Eu não escrevo, mas por muitas vezes algum conto do Tormenta que a gente falou assim, não foi tão legal esse conto. A gente fala, mas se fizesse isso, esse eu não consegui achar solução. Nossa, esse precisaria de uma reformulação muito grande, assim. E é por isso que eu acho que é um conto que não funciona em muitos sentidos. Eu mudaria o personagem principal, eu mudaria a ordem da história, eu mudaria como ela é narrada, eu mudaria muitas coisas, e tanto que ele não seria mais o mesmo. Praticamente não teria mais a mesma... Se eu fosse fazer o mesmo cerne da história sobre um guerreiro sagrado que acorda no campo de batalha e ele decide se vingar, eu faria uma coisa completamente diferente, eu acho. Daí que eu vejo o problema, assim, apesar que é um exercício interessante de pensar. Então, ok. Então, por isso eu recomendo. E só lembrando que essa é a última semana para você apoiar o Catarse do Tormenta 20, financiamento coletivo do Catarse de maior sucesso aqui no Brasil. Caso você ainda não participou, ainda dá tempo. O nosso próximo podcast vai ser sobre o conto Valaquenta, do Silmarillion, do J.R.R. Tolkien. Nós estamos seguindo a nova tradução, que foi feita pela HarperCollins. Eles não são contos, exatamente, mas eles são trechos que narram histórias
autocontidas, assim, e bem estabelecidas. Por isso que a gente tá seguindo essa ordem estabelecida aí pelo próprio sumário do Silmarillion, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até mais. Até a próxima. And from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down.